A soldagem elétrica com eletrodos revestidos é um processo que efetua a união entre metais através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as partes a soldar. O eletrodo revestido é composto por uma vareta metálica chamada alma, que é recoberta por uma camada constituída de diferentes materiais que formam o revestimento do eletrodo. As principais funções do revestimento são: ionizar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica através da geração de gases, purificar a poça de fusão, formar uma escória para a proteção do metal fundido. Em alguns casos, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga. Para a soldagem manual com eletrodos revestidos, são utilizados principalmente dois tipos de equipamentos: retificadores e inversores. Os retificadores e os inversores fornecem uma corrente denominada contínua, na qual o fluxo de elétrons percorre um só sentido, do polo negativo ao positivo. O polo mais quente é sempre o positivo. Para se aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, ligamos a ele o cabo porta-eletrodo, obtendo uma ligação conhecida como polaridade inversa, ou positiva. A tensão em vazio, ou seja, a tensão existente entre os terminais de saída da máquina quando não há soldagem, é de aproximadamente 70 a 80 volts. Nos inversores atuais, a tensão em vazio pode ser mais baixa, mas existe uma grande facilidade de abertura do arco motivada pelo controle Hot Start, que possibilita um pico de tensão no momento do início do arco. Os inversores com amperagens até 200 amperes a 100% do ciclo de trabalho pesam entre 10 e 20 kg. São considerados equipamentos ecologicamente corretos, pois exigem menos materiais para a sua construção e consomem menos energia do que os equipamentos convencionais. Os retificadores e os inversores, por fornecerem corrente contínua, podem soldar todos os tipos de eletrodos revestidos, como aço-carbono, aços inoxidáveis, ferro fundido, alumínio, bronze, eletrodos especiais para revestimento e chanfro. Após a abertura do arco, a tensão cai para o valor de trabalho de 20 a 30 volts e a corrente de soldagem se estabiliza na intensidade regulada. Para a escolha do equipamento ideal, devemos levar em consideração a aplicação, o tipo e revestimento do eletrodo, o fator de trabalho a ser adotado. Eletrodos 6013 e 7018 são soldáveis com a maioria dos retificadores e inversores. Para os eletrodos celulósicos 6010 de alta penetração, a característica metalúrgica da composição do revestimento pode provocar interrupção constante do arco. Para evitar este problema, devemos usar retificadores ou inversores que possuem controles tipo Arc-Force para a manutenção perfeita da transferência metálica e que evitam interrupções durante a soldagem. Um dos principais acessórios utilizados no processo é o porta-eletrodo, cuja função é transferir a corrente gerada na fonte para o eletrodo. Há vários modelos de porta-eletrodos a serem escolhidos em função da amperagem a ser utilizada. Os cabos de soldagem conduzem a corrente elétrica do equipamento para o porta-eletrodo e a peça a ser soldada, fechando assim o circuito elétrico. Para a escolha do diâmetro do cabo de soldagem a ser utilizado, devemos considerar a intensidade da corrente e seu comprimento total, conforme indicado na tabela. Caso seja necessário prolongar o comprimento do cabo de soldagem, é aconselhável o uso de conectores desenvolvidos para este fim. Para fixar o cabo terra na peça a ser soldada, é utilizada uma garra fabricada de acordo com a amperagem. A alma metálica tem diâmetros entre 1,6 e 6 mm, sendo recoberta por uma camada de fluxo conhecida como revestimento.
O valor da corrente de soldagem deve ser escolhido para se obter fusão e penetração adequadas sem dificultar o controle da poça de fusão. A regulagem da intensidade da corrente para cada eletrodo depende do seu tipo, do diâmetro e da posição de soldagem. Para saber a faixa de amperagem para cada tipo de eletrodo, é necessário consultar as tabelas do fabricante, que podem variar de acordo com a posição de soldagem. Para obter uma junta sem defeitos, é fundamental uma boa preparação das partes a serem soldadas. Os principais tipos de juntas utilizadas são de topo e de ângulo. O manuseio correto do eletrodo é importante em todas as etapas de deposição de um cordão de solda: na abertura do arco, durante a deposição e na sua extinção. A abertura do arco é efetuada com um leve toque do eletrodo na peça a ser soldada. Posteriormente, deve-se manter o comprimento do arco o mais constante e o mais curto possível, mergulhando o eletrodo em direção à poça de fusão na mesma velocidade de seu consumo. Durante a deposição do cordão, poderão ser efetuados movimentos laterais do eletrodo em relação ao eixo da solda. Esses movimentos permitem depositar um cordão mais largo e a flutuação da escória, garantindo a fusão das paredes do chanfro. Existem várias posições de soldagem, sendo a mais utilizada a posição plana, movimentando o eletrodo conforme indicado no desenho. Outras posições utilizadas: horizontal, vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeça.